Boa noite, bom dia ou boa tarde, pessoal. Então, dando continuidade à disciplina de assistência de enfermagem ao paciente clínico, vamos fazer uma pequena situação de como estamos na disciplina. A disciplina é dividida em módulos relacionados às afecções e aos diversos sistemas. Nós estamos nas afecções do sistema respiratório, onde nós já estudamos o módulo 1, que são as DPOCs, onde tem bronquite, enfisema pulmonar e asma. Agora nós vamos dar início às patologias do sistema respiratório que tem outros mecanismos de causas diversas relacionadas à particularidade do sistema respiratório. E vamos dar início aqui através da pneumonia. Pneumonia. O que é a pneumonia? Conceituada da seguinte forma: é um processo inflamatório do parênquima pulmonar causado por vários tipos de micro-organismos e agentes químicos. Micro-organismos, tais como bactérias, micobactérias, clamídia, micoplasma, fungos, parasitas e vírus. Então, qual a particularidade que tem nessa definição? A pneumonia, além dela ser um processo inflamatório, ela também é um processo infeccioso, visto que a causa da pneumonia pode ser agentes químicos, que não são agentes vivos, por exemplo, agentes inorgânicos, ou principalmente micro-organismos, onde eu tenho os seguintes micro-organismos: bactérias, micobactérias, clamídia, micoplasma, fungos e parasitas. Esse aqui em destaque por conta do nosso momento atual no qual nós estamos vivendo, que eu vou fazer comentário mais à frente. Etiologia, ou seja, etiologia são as principais causas e os principais fatores decorrentes daquele problema. Então, as principais causas são infecciosas da pneumonia, incluem pneumonia bacteriana, por germes gram-positivos e gram-negativos, pneumonia viral, onde pode ser pelo vírus da influenza, pelo vírus da parainfluenza, por adenovírus ou pelo coronavírus, como na atualidade, pneumonia desencadeada por fungo, pneumonia fúngica por Candida albicans, aspergillus, ou pneumonia desencadeada por protozoário, onde nós temos a pneumonia parasitária por Pneumocystis carinii, presente em alguns pacientes portadores de HIV. Observação: os fungos e protozoários são considerados germes oportunistas, pois causam pneumonia após extenso uso de alguns antibióticos, alguns corticosteroides e alguns antineoplásicos, e em pessoas com HIV ou intensamente debilitadas. O que seria basicamente isso? Nós sabemos que quando a pessoa usa uma medicação, principalmente antibiótico, de modo demasiado, ela termina selecionando micro-organismos existentes naquele processo infeccioso e resistente àquele tipo de antibiótico. Ou seja, o antibiótico que está sendo utilizado, ele não mata todos os micro-organismos causadores daquela pneumonia, selecionando aqueles que são resistentes e que permanecerão causando o processo infeccioso e a pneumonia em si. Como a pneumonia também é decorrente de causas que não são micro-organismos, nós temos aqui a pneumonia resultante por agentes inorgânicos, tais como aspiração brônquica de líquidos, alimentos e vômitos, etc. A inalação de substâncias tóxicas ou substâncias cáusticas, são aquelas que causam mortes celulares, que causam corrosão do tecido da árvore brônquica, fumaças, poeiras ou gases em gerais, e algumas complicações por imobilidade ou doenças crônicas. Desse modo, a pneumonia ela recebe uma classificação relacionada à quantidade de horas em que se está exposto, como pneumonia adquirida na comunidade, que é até 48 horas, a pneumonia adquirida no hospital, que está relacionada ao processo de infecção hospitalar, no hospedeiro imunocomprometido ou por aspiração. Como é que as coisas funcionam? Pode ser consequência de micro-organismos transportados pelo sangue, que entram na circulação pulmonar e ficam aprisionados no leito capilar pulmonar, tornando-se uma fonte potencial de pneumonia. Esses micro-organismos progredem para uma reação inflamatória nos alvéolos, produzindo um exudado que
interfere com a difusão do oxigênio e do dióxido de carbono. Então, assim, pessoal, em linhas gerais, aqui está descrevendo o que ocorre em todo e qualquer processo infeccioso por micro-organismos que desencadeiam a pneumonia, como também está descrevendo o que ocorre aqui com o coronavírus. Na infecção por coronavírus, esse processo aqui de o micro-organismo ficar aprisionado em leite capilar, tornando-se uma fonte potencial, é o período da incubação, que vai demorar em torno aí de 10 a 15 dias. Após passar desse período, e o vírus parasitando nas células do sistema respiratório, ele vai progredir para uma reação inflamatória nos alvéolos. Chegando nesses alvéolos, ele vai fazer uma pneumonia muito rápida, não dando tempo para o organismo se recuperar, principalmente se esse organismo já for debilitado, e levando esse indivíduo a uma insuficiência respiratória, a ter que necessitar de respiradores artificiais para que ocorra a função da troca gasosa, que é a hematose. Didaticamente, ela recebe essas 3 classificações. Primeiro, pneumonia lobar. Se vocês não se recordam, eu falei no slide anterior que os pulmões são divididos em lóbulos. O pulmão direito em 3 lóbulos e o pulmão esquerdo em 2 lóbulos. Então, assim, quando eu digo que a pneumonia é lobar, é que ela acomete parte de um ou mais lóbulos do pulmão. Broncopneumonia, distribuída de forma macular, originada em uma ou mais áreas localizadas dentro dos brônquios e estendendo-se para o parênquima pulmonar adjacente. Ou seja, essa pneumonia que além dela estar lesionando o alvéolo, ela está lesionando também o brônquio. Vai provocar um impedimento do ar chegar até o alvéolo. E a pneumonia nosocomial é aquela adquirida após 48 horas de internação. Vamos falar dos fatores de riscos. Fatores de risco, defesas comprometidas, ou seja, essas defesas comprometidas é o que nós chamamos também de baixa imunidade. Infecções virais recorrentes, doenças subjacentes, tipo insuficiência cardíaca congestiva, diabetes, alguma DPOC, o paciente pode ter uma bronquite e desenvolver uma pneumonia, pode ter uma asma e desenvolver uma pneumonia, AIDS, cânceres em gerais, neutropenia. Neutropenia é uma quantidade baixa de células de defesa, tabagismo, alcoolismo, intoxicações alcoólicas, idade avançada, reflexo de tosse deprimido, antibiótico terapia feito de modo aleatório, anestésicos em gerais, sedativo, que é a depressão do sistema respiratório, broncoaspiração, terapia respiratória com equipamentos que não foram adequadamente limpos. Então, assim, todos esses fatores aqui, eles são de risco para o desencadeamento de uma pneumonia, que no nosso momento atual, que nós estamos vivendo, de pandemia, todos esses aqui estão elencados no item de infecção ou potencial infecção pelo coronavírus. Todos esses fatores aqui, eles são fatores de risco. E dando continuidade à disciplina, vamos falar agora de insuficiência respiratória. Conceito: ocorre quando o organismo não realiza a troca de oxigênio por dióxido de carbono de modo adequado. Isso faz com que o nível de dióxido de carbono se eleve e o de oxigênio baixe, causando hipóxia. Hipóxia, pessoal, é a diminuição da quantidade de oxigênio disponível no sangue devido a uma deficiência no processo de troca desses 2 gases aqui, do dióxido de carbono e do oxigênio, lá no pulmão, no alvéolo pulmonar, devido a uma deficiência no processo de hematose. Então desencadeia uma hipóxia, que é a diminuição da quantidade de oxigênio, podendo ir até uma anóxia, que é a ausência de qualquer quantidade de oxigênio. Os principais tipos de insuficiência aguda é aquela que aparece de modo súbito e repentino, e crônica, aquela que vem se arrastando devido a algum problema. Aguda é a falência respiratória que surge nos pacientes cujos pulmões eram estruturas funcionalmente normais e ocorre de modo rápido. Essa insuficiência respiratória aguda é a insuficiência respiratória que ocorre nos pacientes graves de COVID.
Insuficiência crônica é a falência respiratória que surge nos pacientes com doença pulmonar crônica, que surge em período de meses ou ano. Essa insuficiência respiratória crônica é muito característica dos pacientes que desenvolvem DPOC. As causas da insuficiência respiratória: ventilação inadequada, ou seja, tanto quando essa ventilação ela é natural ou quando o paciente está em ventilação artificial. Obstrução de vias aéreas superiores, aqui a gente destaca as DPOCs. O uso de drogas que são depressoras do sistema nervoso central, como também depressoras dos músculos intercostais e do próprio processo respiratório. Anestésicos, doenças pulmonares pré-existentes, como por exemplo, o paciente pode ser portador, pode ter tido uma tuberculose e ter sequelas por conta dessa tuberculose, complicações pós-operatórias e politraumatismo da região torácica ou das vias aéreas. O diagnóstico ele pode ser um diagnóstico laboratorial, que é a gasometria, ou através de sinais clínicos. Então, assim, relacionado à sintomatologia, o paciente que tem insuficiência respiratória, ele tem um quadro bem característico, né? Tais como a presença de sudorese, cianose, taquipneia e taquicardia. O coração aumenta os batimentos cardíacos para compensar uma respiração deficiente, porque a função do sistema cardiovascular é suprir os órgãos de sangue. Apresenta movimento de músculos acessórios, principalmente os músculos que da região abdominal. Possui retração dos espaços intercostais devido ao ato de puxar o ar fazendo esforço para respirar, e retração de músculo da região supraclavicular e do músculo externo cleidomastoide. Então, essa gravura ela explica muito bem o paciente em insuficiência respiratória aguda, que é o que ocorre agora com pacientes que apresentam a parte mais, sintoma mais grave da infecção por Covid-19. Agora vamos falar de derrame pleural. Bom, o derrame em si, como já falei no slide lá da Tira Dúvida, ele é um extravasamento de sangue de dentro do sistema cardiovascular para uma região onde não tem capacidade de conter esse acúmulo de líquido. Lá no pulmão, esse líquido ele vai se acumular entre o pulmão e a pleura visceral ou entre o pulmão e a pleura parietal. Tá bom? O derrame pleural é um acúmulo anormal de líquido no espaço da pleura. Vocês lembram que a pleura é a membrana que reveste o pulmão. Ela vai ter um lado virado para o pulmão, que é a pleura pulmonar, e um lado virado para fora do pulmão, que é a pleura parietal. Normalmente, somente a pequena quantidade de líquido separa as duas membranas da pleura. Pode ocorrer acúmulo de quantidade excessiva de líquido por muitas razões, incluindo a insuficiência cardíaca, a cirrose hepática ou a pneumonia mesmo. Outros tipos de líquido que podem se acumular no espaço pleural incluem sangue, pus, líquido leitoso rico em colesterol. O sangue no espaço pleural, que é chamado de hemotórax, geralmente é decorrente de uma lesão torácica. Raramente um vaso sanguíneo rompe-se e drena para o interior do espaço pleural ou uma dilatação de uma porção da aorta, pode ser um aneurisma da aorta, drena sangue para o interior do espaço pleural. O líquido pleural acumula-se quando a sua formação excede a sua absorção. Então, continuando, sinais e sintomas. Os sintomas mais comuns independem do tipo de líquido presente no espaço da pleura e de sua causa. São as dificuldades respiratórias e a dor torácica. No entanto, muitos indivíduos com derrame pleural não apresentam qualquer sintoma e geralmente esses sintomas vão se confundir com outros problemas respiratórios. Uma radiografia torácica mostrando a presença de líquido é geralmente o primeiro passo para o estabelecimento do diagnóstico. A tomografia computadorizada mostra mais nitidamente o pulmão e o líquido e pode revelar a presença de até de uma pneumonia ou de um abscesso pulmonar ou o próprio pulmão, né? O tratamento, ele irá se fazer por derrames pleurais pequenos podem necessitar apenas de tratamento de causa subjacente. Já os derrames maiores, especialmente aqueles que produzem dificuldade respiratória, podem exigir a retirada do líquido, certo? Que é a sua drenagem,
Normalmente a drenagem alivia significativamente a dificuldade respiratória e frequentemente o líquido pode ser drenado através de um toracocentese, procedimento na qual uma pequena agulha ou um catéter é inserido no espaço da pleura. Embora ela comumente seja realizada com objetivo diagnóstico, a toracocentese permite a remoção de até 1,5 litros de líquido de cada vez. Então, para a gente entender melhor as coisas aqui, eu trouxe essa gravura aqui novamente. Representado o pulmão, traqueia, e desce para os brônquios. E aqui vocês estão vendo que na gravura aqui o pulmão ele é revestido por uma membrana, certo? Essa estrutura aqui ela mostra muito bem característica como é essa membrana, né? A pleura parietal e a pleura visceral. Essa pleura visceral está em contato com o pulmão e a pleura parietal está em contato com a estrutura que tem para fora do pulmão. Quando ocorre, certo, o derrame pleural, com determinada quantidade de líquido sai de dentro dos capilares pulmonares, essa quantidade de líquido descola a pleura visceral do pulmão e ele se acumula, originando o derrame pleural. Então, líquido no espaço pleural comprimindo, fazendo pressão no pulmão, porque aqui não existe espaço para esse líquido se acumular. E para finalizar as afecções do sistema respiratório, vamos falar de embolia. Como eu já falei, embolia é o impactamento, ou seja, o entupimento de um capilar sanguíneo pulmonar, impedindo o pulmão de receber sangue adequadamente. Então, a definição é uma complicação das doenças cardiopulmonares e a causa mais frequente é o desprendimento de um trombo que viaja através da circulação, obstruindo a circulação pulmonar. Então, entendam o seguinte: o pulmão é o órgão responsável pelas trocas gasosas no processo de hematose. Mas também o pulmão ele precisa de sangue oxigenado para alimentar suas células e manter a vitalidade desse órgão funcionando. E ele recebe esse sangue oxigenado através dos capilares pulmonares. Então, quando esses capilares pulmonares são obstruídos, porque se formular em alguma região um trombo, e esse trombo depois se transformou em um êmbolo, quando ele se destaca, vai chegar na região do pulmão, que existem capilares bem mais finos, e vai se impactar lá, e vai impedir a alimentação das células pulmonares com a quantidade suficiente de oxigênio. As principais causas podem ser por bolhas de ar, daí é onde então a gente frisa a importância de, em uma hidratação venosa, não se colocar ar para dentro do paciente na seringa ou através da equipe, através de gotas de gordura e fragmentos de tumor, e ainda a imobilidade no leito está associada a essa doença. Forças mecânicas, como movimentos musculares súbitos, mudança de velocidade do fluxo sanguíneo, pode ocasionar a desintegração e o desprendimento de trombo das paredes dos vasos sanguíneos. Esses êmbolos são então transportados pela corrente sanguínea, atravessam o coração e atingem o leito vascular pulmonar até se alojarem em um vaso que não lhes permite a passagem. Então frisa muito bem isso aqui. O trombo vai chegar em algum lugar onde ele vai ser muito maior do que o diâmetro do orifício do vaso. Então ele não vai passar, ele vai entupir o vaso e impedir a outra região do lado do vaso de receber sangue em quantidade suficiente também de oxigênio. O efeito final depende do tamanho dos números de êmbolos. Pois então, pessoal, essa gravurinha aqui, ela mostra muito bem o que eu estou explicando em relação à embolia pulmonar. Vocês estão vendo aqui que o sangue está chegando aqui na região do lado direito do coração, no átrio, vem para o ventrículo esquerdo, e aqui eu tenho uma substância aqui é um coágulo sanguíneo, que nós chamamos de êmbolo. Certo? Então, esse coágulo sanguíneo passa por aqui, porque aqui o espaço é suficiente para ele passar, vai para o ventrículo direito, é ejetado para dentro da artéria pulmonar, e quando chega no pulmão, esse êmbolo aqui, ele se impacta, ele se engancha bem aqui nessa região, porque ele não consegue
passar porque ele é de maior diâmetro. Então, essa região aqui do pulmão vai deixar de receber uma quantidade específica de sangue e vai tender a infartar, ou seja, vai tender a morrer, a entrar em estado de necrose, porque não vai se receber oxigênio em quantidade suficiente para as células realizarem o seu trabalho. Então, assim, com esse slide a gente finaliza as doenças relacionadas à afecção do sistema respiratório, certo? Então, espero que vocês tenham entendido. Boa sorte, bons estudos.